Este endocrinologista explica que existem 2 tipos de diabetes. Um deles está estritamente ligado a mudanças dos hábitos alimentares, que tem provocado a obesidade. Diabetes é uma doença, normalmente uma doença crônica, que leva onde você tem um aumento da glicose na corrente sanguínea. Esse aumento da glicose pode acontecer tanto pela falta da produção da insulina, quanto pela má ação da insulina, que ocorre na maioria das pessoas com diabetes tipo 2, onde a gente tem a resistência à ação da insulina. A tipo 1, você tem mais a deficiência na produção da insulina. Normalmente o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o corpo produz uma substância que destrói as células beta-pancreáticas e com isso você tem a deficiência na produção da insulina. Já o diabetes tipo 2, você tem um aumento da resistência à ação da insulina. Você até produz insulina e às vezes produz até mais insulina do que as outras pessoas. Só que essa insulina ela não age muito bem por conta de uma série de alterações que ocorrem. E o diabetes tipo 2 é o principal tipo em pacientes obesos. Para evitar o aumento da glicemia, os diabéticos precisam manter uma dieta rigorosa, com pouco açúcar. Na verdade, quando a gente vai falar de alimentação de diabético, 50% do que o diabético come tem que ser carboidratos, quer dizer, tem que ser açúcares. Só que há açúcares e açúcares. Há alguns açúcares que aumentam a glicose muito rapidamente, que são os chamados açúcares simples. E tem os açúcares que são mais complexos, que são de difícil digestão, e com isso o aumento da glicose ocorre de forma mais lenta. Por exemplo, a batata doce, ela tem um açúcar mais complexo. Então, o aumento da glicemia, o índice glicêmico da batata doce, não é tão alto quanto o índice glicêmico que você tem no açúcar que tem na melancia. Algumas frutas têm o chamado índice glicêmico alto. O que é índice glicêmico? É a capacidade de um alimento aumentar rapidamente a glicemia da pessoa. Melancia, banana, uva, abacate, água de coco, eles têm um índice glicêmico um pouco elevado. Então, é de bom grado o paciente diabético ter cuidado ao usar esses alimentos. As frutas são bastante recomendadas como alimentos saudáveis, mas segundo esta nutricionista, elas são ricas em frutose, que em excesso traz prejuízos. Você não pode exagerar nessa quantidade de frutas por dia. Por exemplo, além de seguir uma dieta, à risca, ela tem que ingerir, por exemplo, a banana. Vou dar um exemplo, que é uma fruta que é muito doce. Não pode comer tipo umas 3 frutas por dia. Tem que diminuir essa quantidade, por exemplo, uma unidade pequena, entendeu? E aí vai adequando com o cardápio que foi passado pelo nutricionista. Para conservar as taxas nos níveis recomendados, os diabéticos devem procurar orientação profissional. A nutricionista aconselha sempre em moderação. É bom acompanhar nas tabelas para ver a quantidade de cada tipo de fruta, para você fazer o cálculo que é necessário por dia.